acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Estamos chegando com mais um programa onde vamos conhecer um pouco mais a história do nosso Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Belém. Eu sou o Padre Jean Patrick Soares, reitor do Santuário Diocesano. Para a vida de fé do povo guarapuavano, é fundamental a igreja dedicada a Nossa Senhora de Belém, que hoje tem o privilégio de ser o Santuário Diocesano, estando no complexo da Catedral Diocesana. Essa igreja começou a ser construída graças aos esforços de seu primeiro vigário, o Padre Francisco das Chagas Lima, que chegou junto à caravana de expedicionários no início do século XIX. Naquela época, o bispo responsável, Dom Mateus, pede ao rei de Portugal que construa uma igreja dedicada à evangelização dos índios. Escreve o bispo, abre aspas, os índios brutos hão de converter-se, com grande vantagem da nossa santa religião, com o zelo e grande cuidado deste santo sacerdote, o Padre Francisco Chagas de Lima, de uma virtude consumada, que tanto tem trabalhado em catequizar os índios, não poupando a sua saúde e vida, sujeitando-se a tantos perigos. Fecha aspas. Neste pequeno trecho, documentado em fontes históricas comprovadas, podemos perceber que a fama do Padre Chagas era notória e suas batalhas para levar o evangelho também aos povos indígenas era reconhecido pelo bispo da época. Numa época em que a evangelização dos indígenas, tão cara aos jesuítas e outras ordens religiosas no país, estava em decadência devido aos conflitos com a coroa portuguesa. Os interesses do padroado e tratados políticos com a Espanha, uma figura como a de Padre Chagas, chama a atenção. Vamos ouvir o testemunho de um outro padre que viveu na mesma época dele e conhecia profundamente o seu trabalho. Era o cônego Ildefonso Xavier Ferreira, que escreveu o seguinte, abre aspas, alguns sacerdotes têm feito serviços, neste gênero, dignos de consideração do governo e da gratidão da posteridade. No começo do presente século, apareceu nesta província um gênio raro, um desses ornamentos do clero de São Paulo, o virtuoso curitibano Padre Francisco das Chagas Lima, que, estando capelão de Guaratinguetá, foi mandado a Queluz, hoje Vila Rica, bastante populosa para catequizar os índios que viviam naquele lugar. Lutando com a penúria, com a fome e com a miséria, porque o governo de então quase nada lhe ministrava, conseguiu, graças aos beneméritos, seus amigos de Guaratinguetá, aldear os índios, pregar-lhes a fé católica e proporcionar aos fazendeiros aqueles ricos terrenos para a cultura do café. Poucos anos depois, foi mandado este apóstolo a Guarapuava e conseguiu catequizar 3 nações diversas, cujas línguas falava perfeitamente. Fecha aspas. Hoje rendemos nossa gratidão ao Padre Chagas, pois graças aos seus esforços, vivemos a fé e o Evangelho por ele pregados. Você acompanhou um pouco mais da história do nosso santuário. Apresentação, Padre Jean Patrick. Texto, José Vitor Kozechinseller. Direção artística, Jorge Teles. Trabalhos técnicos, Dariel Valentim.